Se você abriu essa aula com a boca torta, achando que vai ser chata, abusada, se enganou. Vou provar isso, se enganou mesmo. Linfoma é um tema complexo até na prática diária, mas nada aqui pode ser complexo, né? Não tem como ser, cara. Não tem como ser. Tudo na medicina que a gente estuda, que a gente se dedica, fica bacana. E isso vai acontecer aqui agora. Uma coisa interessante é que o linfoma, as doenças linfoproliferativas, quando aparecem na prova, elas aparecem de uma forma muito interessante, abordando os grandes conceitos. Geralmente é assim. A gente tem muitas novidades o tempo inteiro dentro dos linfomas, tratamento, identificação de alguns marcadores específicos, que faz o tema ser um tanto complexo na prática diária. Mas na prova, essa não é a ideia. A abordagem das provas é outra, fisgando sempre grandes conceitos. E é por isso que nesses próximos minutos, nessa abordagem resumida sobre o tema, a gente vai deitar e rolar nos grandes conceitos. A visão rápida sobre os linfomas, as grandes informações, aquilo que realmente tem impacto na prova. Olha só como uma coisa é muito legal. Muito legal. Um detalhe importantíssimo quando a gente vai falar de linfoma já é reconhecer que linfoma não é tumor de gânglio. Linfoma é uma neoplasia do tecido linfóide. E tecido linfóide a gente não tem só em gânglio. Tecido linfóide a gente encontra em alguns órgãos, enfim, algumas regiões extranodais. No baço, no fígado, na parede do intestino, na mucosa brônquica. Tem tecido linfóide em tudo que é local. Então, nessas regiões a gente pode ter envolvimento de doença. Tudo bem? Esse é um conceito muito importante dentro dos linfomas. Outra coisinha que a gente precisa lembrar, que vem lá de alguns conceitos da imunologia, é que, obviamente, o linfoma ele pode envolver tanto linfócitos B quanto T. É óbvio, né? O linfoma é neoplasia que envolve essas células. Agora, na prática, na imensa maioria das vezes que a gente encontrar um linfoma, olá, e aí, cara, como é que tu estás e tal? Pô, eu tô com linfoma. Pode apostar. Deve ser de linfócito B. Na imensa maioria das vezes é isso que acontece. Lembra por quê? É que assim, o linfócito T, ele já nasce pronto, sabe? Ele nasceu, tal, ele não precisa se multiplicar, se desenvolver. Ele é daquele jeitinho e vai ficar assim o resto da vida. É uma célula que se multiplica pouco. O linfócito B não. O linfócito B, ele sofre muitas diferenciações até chegar na sua forma madura. Cara, para a gente ter um tumor, para a gente ter neoplasia, a gente precisa ter mudanças no perfil genético da célula, né? Quanto mais a célula se multiplicar, maior o risco de ter mutações, maior a chance de ter um tumor, maior a chance de ter um linfoma. Por isso, mais de 90% das vezes, linfomas são relacionados aos linfócitos B. Tudo bem? Esse é um conceito importante, tem uma série de implicações na prática médica, além de ser uma mensagenzinha que vira e mexe pode aparecer em prova. Então, olha só, linfoma geralmente é doença de linfócito B. O linfócito B, que tem como função se diferenciar em plasmócito, produzir imunoglobulinas, lembra disso, né? Beleza? Fechou? Tudo bem. Esse conceito é muito importante. Agora, na prática, tudo que a gente quer saber é assim, vem cá, como é que eu vou pensar que o cara tem linfoma? E é mais ou menos assim, a mensagem básica, o que faz a gente considerar essa hipótese, na maioria das vezes, é o cara tem gânglio. Tem linfadenomegalia, esse é o ponto. É verdade que na maioria das vezes, linfadenomegalia não quer dizer nada, né? É linfonodo reacional e tal. Agora, se a gente encontrar linfonodos persistentes, endurecidos, aderidos a plano profundo, muito grande, não para de crescer e tal, a gente acaba suspeitando da possibilidade de linfoma. Essa é a grande mensagem. Olhou o gânglio, a gente considera essa hipótese. Às vezes ela é mais provável, às vezes menos. Ai, Fabrício, e o quadro clínico? Cara, não tem um quadro clínico específico. Mas às vezes podem existir algumas manifestações que fazem a gente ficar preocupado. Por exemplo, o cara com febre persistente, ou o indivíduo que está perdendo peso sem uma causa clara, sudorese noturna, prurido, pode ser uma manifestação linfoma, com mudança de temperatura e tal, entendeu? São manifestações genéricas que vão fazer a gente valorizar um pouquinho mais essa hipótese. Tudo bem? Bem, se estiver pensando muito, tem que investigar, tem que definir se é um linfoma ou não, se é outra doença e tal. E geralmente a gente faz isso com o histopatológico, né? Na verdade, quando a gente pensa em linfoma, tem que fazer uma biópsia excisional do gânglio. A gente arranca ele fora para olhar na lâmina, né? Para olhar a estrutura global do gânglio e tal. Não dá para fazer uma punção
biopsiar um pedacinho, tem que tirar o gânglio inteiro. E aí, depois desse exame, a gente já tem as informações. Eu já sei qual é o tipo e tal, às vezes a gente espera algumas informações de imunistoquímica, demora mais um pouquinho, mas já tem as informações. Acabaria a aula, né? Que a biopsia manda para o laboratório, pronto, vai ter o resultado depois, acabou-se a conversa, é só definir como tratar, é só ver a tabelinha do tratamento. Não é não? Pois é. Só que a prova não gosta disso não. A prova não gosta dessa ideia. Peço o exame, vejo... Não. A prova quer que a gente seja ninja. Ela quer, às vezes, entender se a gente sabe como é possível sentir se o cara tem mais chance de ter um linfoma de um jeito ou de outro. A prova quer saber isso. E dá pra gente fazer isso. Dá pra saber se o linfoma do cara é de um jeito ou de outro. E quando a gente fala de linfoma, esse negócio de um jeito ou de outro é isso aqui, ó. É linfoma de Hodgkin e não Hodgkin. Esse é o ponto. E é isso que a prova quer saber. Meu filho, você sabe diferenciar? Ah, a gente sabe. Ninja nessa diferenciação. É que é assim, ó. Há muito tempo atrás, um senhor chamado Hodgkin estava lá, de boa, na casa dele, e ele pensou, peraí, eu vi uma doença esses dias que ela é muito perfeitinha. É uma doença que envolve gânglios e tal, mas ela é muito perfeitinha, cara. Agora que está caindo a ficha, eu vou dar o meu nome nessa doença. Ele viu uma doença perfeita e falou, essa doença vai se chamar doença de Hodgkin. Eu que vi que ela é bonitinha, perfeitinha, ela segue um padrão, sabe? Tem uma lógica. É minha doença, a doença de Hodgkin. Aí depois ele começou a ver coisas diferentes, né, que não eram que nem a doença dele, e falou, ih, essa aqui tá diferente da minha, mas a minha tá tão bonitinha. Vou fazer o seguinte, eu vou dividir o mundo em dois grupos. De um lado, a doença de Hodgkin, que é a minha bonitinha que eu descobri, que eu descrevi. E do outro, tudo que for diferente. Tudo que for diferente, que não seguir aquele padrão bonitinho que eu identifiquei, eu vou chamar de não Hodgkin. Pronto, foi isso que ele fez. Entendeu? É que nem a torcida do Flamengo. Ou você torce pro Flamengo, ou você é anti-Flamengo. São as duas possibilidades de torcida no mundo. É linfoma de Hodgkin e não Hodgkin. Beleza? Fechou? Olha só como isso aqui é interessante. A doença de Hodgkin, que ele descreveu, ela é tão bonitinha, tão perfeitinha, tão certinha, tão educadinha, que na maioria das vezes ela cura. Sim, a cura é mais provável do que num paciente com doença não Hodgkin. Ele falou, não, essa daqui que mata, não. Essa não vai receber meu nome, não. Essa é não Hodgkin. Mas tem mais, não é só isso, não. Ela só não é educadinha, boazinha e tal. Não. Essa doença de Hodgkin, ela costuma evoluir assim. Tem um gânglio afetado, e a doença vai se espalhando e se espalha para um gânglio do lado, e depois do lado, e depois do lado, entendeu? Ela vai afetando gânglios adjacentes. Ela tem um padrão de evolução. Dá para entender muito bem a doença, diferente da não Hodgkin. A não Hodgkin pula, cara. Pega um gânglio no pescoço e depois vai pegar um no cotovelo. Olha que loucura, entendeu? A não Hodgkin segue um padrãozinho bonitinho. Viu só? Não Hodgkin é revoltada, não merece ter o nome do cara. E tem mais. Geralmente a doença de Hodgkin, até por essa característica de ser adjacente e tal, ela costuma pegar os linfonodos mais centrais. Cervical, supraclavicular, mediastinal, periaórtico, entendeu? Aqui, ó, do tronco. Tende a ser mais central. Já a doença não Hodgkin é a alopradona, né? Ah, eu vou pegar um gânglio lá atrás do joelho. Poplíteo. Ah, epitroclear aqui no cotovelo. Entendeu? Ela não gosta de coisas normais, vai pegar cadeias periféricas, um gângliozinho só no cotovelo e tal. É assim. Até por essa característica de pegar cadeias mais contíguas e tal, a doença de Hodgkin dificilmente envolve outros órgãos. Quer dizer, dificilmente quando compara com a não Hodgkin, né? Tem envolvimento do sistema nervoso central e tal, sacou? Já a doença não Hodgkin, não. Essa aqui, papai, pega tudo, entendeu? Pegou uma cadeiazinha aqui, já tá pegando a medula óssea do cara. Sacou? Pula tudo. Não segue padrão. Aquela ali não, ela vai aos pouquinhos, ao pouquinho, até chegar num órgão e tal, entendeu? Então a doença de Hodgkin ela é bonitinha, perfeitinha, certinha, educadinha. O cara olhou, meu Deus, que doença perfeita, vou dar meu nome pra ela. É isso. Ela é tão perfeita, cara, tão perfeita. Filhinho que a mamãe queria ter e tal, sabe? Que ela não bebe. Se um dia beber, dói o gânglio. Olha que coisa. O cara da doença de Hodgkin tá com um gângliozinho aqui, se ele ingerir bebida alcoólica e não era para beber, não pode, mamãe não gosta e tal, dói o gânglio. Viu só? Essa é uma característica muito interessante que a prova gosta de explorar. O cara ingere bebida alcoólica, dói o gânglio. E a não Hodgkin, essa é a alopradona. Bebe, dói coisa alguma. Aí o cara acorda no dia seguinte para beber mais. Entendeu?
Sacou? Lembrou? Fácil. Na prática, quem vai definir mesmo é o histopatológico, né? Mas a prova gosta dessa diferenciação e a gente tem que ficar esperto. Tudo bem? Fique esperto. Fique esperto porque tem gente de olho em você. Cuidado com o olho da coruja, cara. Essa é uma outra informação muito importante nessa distinção dos linfomas. Lembra disso? Lembra sim. O olho de coruja é fundamental. O olho da coruja é quem define pra gente muitas vezes o tipo de linfoma que a gente lida. Lembra dele, né? Não é a coruja em si, é a lâmina. É que existe um padrão de célula descrita como célula em olho de coruja, na verdade chamada de célula de Reed-Sternberg, que define a presença do linfoma de Hodgkin, nesse cenário de distinção entre as duas, né? Ela pode aparecer até em outras doenças, mas na prática, quando a gente quer distinguir Hodgkin do não Hodgkin, célula de Reed-Sternberg. Dizem que parece olho de coruja, são esses dois núcleos abundantes assim olhando pra gente e tal. Beleza? Tudo bem? Muita atenção com a célula de Reed-Sternberg, isso é cobrado na prova. O cara dá um caso assim, ó, questão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Fala um monte de coisa, não vale a pena nem ler, não. Blá, 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 blá. Gânglio cervical há 2 meses, febre, perdeu peso, e isso, aquilo, outro. Ele fala um monte de coisa na questão, vai avançando, avançando. De repente ele fala assim, ó, foi submetida a biópsia, que tem célula de Reed-Sternberg. Tem gânglio, biopsiou o gânglio, célula de Reed-Sternberg. O que é isso, cara? Cai assim na prova. O que é isso? Linfoma de Hodgkin. Tem conversa não. Beleza. Então a prova é assim, cartesiana no assunto. Tudo bem? Ai, Fabrício, eu quero saber mais coisas que a prova pergunta assim no linfoma. Célula de Sternberg, nota aí. Cai. Mas aí o cara quer saber mais. Ele quer saber assim, além de saber que é um linfoma de Hodgkin, me diz aí qual é o tipo histológico. Fácil. Fácil. Existem 4 tipos histológicos do linfoma de Hodgkin. Ai, meu Deus, vai ficar difícil. Não vai não. Não vai. Esses 4 tipos têm uma outra informação que a gente precisa lembrar. O mais comum deles é o esclerose nodular, que aparece com mais frequência, 70% dos casos, e muitas vezes com massas grandes mediastinais. A história típica é uma mulher jovem com uma maçaroca no mediastino. Esclerose nodular. O subtipo celularidade mista, uma informação dele ele é associado ao HIV. Tá? Informação pontual. Os outros 2 são legais, é assim. O rico em linfócitos e o depressão de linfócitos, eles são extremos de prognóstico. Um tem muito linfócito, outro tem pouco. O que tem melhor prognóstico é o que tem muito linfócito. Entendeu? O cara tem linfócito lá para trabalhar, para dar e vender e tal. O depressão de linfócito, o cara que não tem linfócito, morrendo todos, tem o pior prognóstico dentre eles. Tudo bem? Atenção com o tipo histológico. Geralmente a prova pergunta, qual o provável tipo histológico? Quando pergunta isso, geralmente quer falar do esclerose nodular, que é o mais comum, geralmente com grandes massas e tal. Tudo bem? Então fique esperto. Isso é outra coisinha que a prova pergunta. Mas às vezes não para por aí não. Às vezes fala assim, ó, você sabe que é o linfoma de Hodgkin, você até acertou o subtipo histológico, mas diz aí, cara, me fale qual o estadiamento. Aí a gente treme na base. Meu Deus, estadiamento é terrível. Eu não sei, eu odeio isso. Aqui é diferente. Cara, se tiver que rezar para cair um estadiamento na prova, que seja de linfoma. É muito bacana, é muito fácil, lembra? É o famoso estadiamento de Ann Arbor. Olha como é fácil. Olha o corpinho aqui. Bonitinho, né? Foi eu que fiz. Olha só, o cara tem um linfoma. Cadeias cervicais acometidas. Tá ali os gânglios, eu palpei e tal, cadeia cervical. Cara, qual é o mínimo que alguém pode ter no linfoma? É ter uma cadeia afetada, né? Ou às vezes um órgão específico, né? Pontual. Uma cadeia, uma cadeia afetada. Esse cara é o estadiamento 1, é o mínimo, certo? O que seria o estadiamento 2? O estadiamento 2, o que vem logo depois, é o cara ter mais de uma cadeia afetada. Ponto. Quantas? Mais de uma. Agora tem um detalhe. Tem um detalhezinho. É mais de uma, agora elas têm que ser perto, sabe? Não pode ser muito distante, porque se tiver uma aqui, uma lá embaixo, talvez a doença esteja alastrando já, né? Então a gente usa como marco o diafragma. A gente aceita que seja estadiamento 2 se tiver mais de uma cadeia, mas todas do mesmo lado, ou para cima ou para baixo do diafragma. Tudo bem? Isso é importante, porque se o cara tiver cadeias distantes, ou seja, uma em cima e uma embaixo, muda, estadiamento 3. Viu só? Gânglios distantes, talvez a doença já esteja atingindo outros órgãos. Sacou? Outro órgão, deve ser o próximo, né? Porque aqui está só pegando o gânglio e às vezes pode até pegar
tecido linfóide orgânico, né? Aqui eu estou simplificando com as cadeias, mas pode pegar órgãos em lados opostos do diafragma, enfim. Mas aí se o cara tiver esse envolvimento de mais de uma cadeia e tiver envolvimento extranodal que não seja contíguo à distância. Contíguo é assim, né? O cara tem um gânglio, tem muito gânglio, uma massa de gânglios aqui no tórax e está envolvendo o pulmão junto, tal. Isso é contíguo. Aqui o cara tem um gânglio cervical e está envolvendo o fígado, medula óssea, entendeu? Então é como se tivesse metástase, vai. Isso é estadiamento 4. Tudo bem? Muito simples. Uma cadeia, estadiamento 1. Se tiver mais de uma cadeia, 2, desde que seja do mesmo lado do diafragma. Se tiver dos dois lados do diafragma, 3. Se estiver envolvendo o órgão à distância, 4. Ponto final. Ah, pode ter mais coisa? Até tem, né? O cara pode ganhar umas outras letrinhas e tal. Tudo depende da avaliação que a gente faz com exames de imagem. É como a gente faz a avaliação global do indivíduo. Geralmente usa PET scan ou PET-TC, pode fazer tomografia de corpo inteiro buscando as cadeias ganglionares afetadas e tem que biopsiar o gânglio, muitas vezes biopsiar a medula óssea, para a gente avaliar se tem envolvimento da medula como doença metastática. Tudo bem? Envolvimento medular, porque daria o estadiamento 4 do paciente. Mas a gente pode dar outras letras, né? Além de classificar como 1 a 4, a gente pode fornecer informação complementar que tem impacto prognóstico. Por exemplo, o cara que tem uma grande massa mediastinal, ele tem a chamada doença bulky, que são lesões com mais de 10 centímetros, mediastina e tal. Ele recebe a letrinha X, uma doença X, né? Doença X e tal. O Ezinho seria se o indivíduo tiver envolvimento extranodal contíguo. É o órgão que está do ladinho do gânglio ali. Entendeu? É mais simples, não ganha o estadiamento de metástase do 4, ele ganha um E. E o S é envolvimento do baço, né? De spleen, a denominação em inglês do baço. Tudo bem? São as letrinhas sex, de baixo para cima. Viu só? Essas até têm um impacto prognóstico agora. Impacto mesmo, para valer prognóstico. Para valer, dizer se o cara é 1 a 4 e as outras letrinhas. Lembra, né? Das letrinhas mais famosas do linfoma. Lembra? A ou B. Isso é importantíssimo. A gente dizer se o cara é linfoma 1, 2 ou 3 ou 4 e A ou B. Isso tem um poder prognóstico muito importante. E a gente classifica o cara como A ou B dependendo dos sintomas. Se ele não tiver sintoma, ele é A. Se ele tiver sintoma, ele é B. Ai, Fabrício, que sintoma? Tosse? Edema? Não. Os sintomas que são importantes aqui no estadiamento são 3. Febre, sudorese noturna e perda ponderal. Se o cara tiver um desses 3 aqui, ele ganha a classificação B. São os famosos sintomas B dos linfomas. Tudo bem? Então, geralmente, a classificação do estadiamento fica assim, estágio 1A ou estágio 3A. Beleza? Fechou? Lembrou o estadiamento, né? Isso é importantíssimo para tratar. O tratamento não tem sido rotineiramente abordado em provas, mas só para lembrar que a regra é quimio-radioterapia. Beleza? Esse é o linfoma de Hodgkin, as grandes mensagens. E o não Hodgkin? Para a gente fechar a discussão, até porque ele cai menos na prova. Do não Hodgkin a gente precisa lembrar menos coisas. Só é legal a gente valorizar, ter na memória alguns subtipos que são não Hodgkin, porque vira e mexe aparece na prova, para a gente não se confundir, não se atrapalhar, lembrar dos mais famosos. Primeiro, o mais comum dos linfomas, que é o linfoma difuso de grandes células B. Esse é o mais comum dos linfomas, dá uma massa grande, de crescimento rápido, tem associação com a infecção pelo vírus do HIV. Então esse linfoma a gente tem de lembrar sempre, que às vezes a prova pergunta qual é o tipo mais comum? Linfoma difuso de grandes células B. Tudo bem? E outro que vira e mexe aparece, é um linfoma que é mais comum na criança. A criança dorme bonitinha e acorda de manhã com uma maçaroca na região cervical, que é o linfoma Burkitt, também tem associação com HIV, se associa a grandes massas, um turnover muito acelerado de formação celular. E são tumores que, assim, como tem crescimento rápido e tal, eles costumam responder bem ao tratamento. Isso é uma ideia geral das neoplasias, né? Quanto mais mitose o tumor tiver, melhor para a gente conseguir controlar tudo com a quimioterapia. O objetivo da quimioterapia é cessar a mitose. Então a gente consegue destruir uma grande massa tumoral. Isso pode ser um problema. Lembra que isso às vezes é um problema? Quando a gente tem um tumor que cresce muito rápido ou que a gente destrói muito rápido com a quimioterapia, a gente pode gerar no paciente a chamada síndrome de lise tumoral. Lembra dela, né? Lembra? O cara tem um tumor que está se proliferando muito rápido, cresce, muita célula morre, muita célula é gerada, ou então a gente faz um tratamento que, estoura o tumor.
Sempre que isso acontecer, tumor com alto turnover ou com destruição de grandes massas tumorais, a gente tem lise de células tumorais. Tuf! Explode tudo. E qual o problema disso? É que essa explosão, tuf, espalha fumaça pelo corpo. E quem é essa fumaça? Coisas que estavam dentro da célula. Então o conteúdo de dentro da célula é espalhado na circulação. O que acontece com esses caras? Costumam ter distúrbios eletrolíticos importantes. Por exemplo, o cara tem aumento de ácido úrico, ora, ácido nucleico e tal, metabolizado, gera ácido úrico. Tem aumento de potássio, que é um íon intracelular, o potássio vai todo para o extracelular. A célula explodiu. Tem aumento de fosfato, porque a célula é muito rica em ATP. Explode, fosfato vai todo para a circulação. Outros distúrbios acontecem por consequência disso. Por exemplo, como vai muito fosfato para a circulação, o fosfato ele é apaixonado por cálcio, né? O fosfato está passando, olha, um cálcio se liga ao cálcio. Então o fosfato consome o cálcio do paciente, ele vai se ligar ao cálcio e o nível de cálcio vai cair. Isso é perguntinha muito comum na prova. O que acontece na síndrome de lise tumoral? É isso aqui, ó. Aumento ácido úrico, hiperuricemia, hiperpotassemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. A base do tratamento aqui é hidratação. Base do tratamento. Tudo bem? Só para fechar, para não esquecer, o tratamento é muito parecido. A diferença é que aqui muitas vezes a gente associa imunossupressores também ao tratamento, além do quimioterápico padrão. Beleza? Essa era a ideia dessa conversa sobre o linfoma, lembrar as grandes características, as grandes mensagens do linfoma. É isso que cai na prova e isso a gente precisa lembrar e não vamos errar a questão. Grande abraço.